Palavras de sabedoria com o reverendo bispo Roberto de Souza. Vai lá em 2 Reis, capítulo 5. Eu vou iniciar 2 versículos. E através desses 2 versículos, nós vamos ministrar a palavra de Deus. Amém? Graças ao Senhor Jesus Cristo, nós estamos de pé. Amém? No capítulo 5, versículo 1, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor e de muito conceito. Por ele o Senhor dera vitória à Síria, e ele era herói da guerra, porém leproso. Abre sua Bíblia agora no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 17. Maravilha o que Deus vai fazer aqui essa noite. Você vai voltar descobrindo tudo sobre a área espiritual, como ser um vencedor. Amém? Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham, riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Grandioso Deus e eterno Pai, Deus de Abraão, de Isaque, Deus de Israel, em nome de Jesus, derrama a tua graça, o teu Espírito Santo, derrama o teu poder na sua igreja, nos seus membros, nos novatos, nas crianças, nos visitantes. Derrama sabedoria em nome do Pai, do Filho. Eu não vi em nome do Pai, do Filho, mais alto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Pode tomar o seu assento. Deus poderoso, eu quero te dizer, presta bem atenção, do que Deus faz para você descobrir, para você aumentar a sua fé, para você ser um vitorioso, um campeão de Deus. Quem quer ser um campeão, levanta a mão e dá um brado agora de glória a Deus. Amém? Porque essa palavra é para quem quer ser campeão. Quem quer ser campeão, dá um brado de verdade, glória a Deus. Não, o grito do campeão é aquele grito assim: glória a Deus! O campeão, ele grita com mais vigor, porque ele quer ser vencedor. Sempre vai haver um obstáculo. Por que um obstáculo? Através do obstáculo, Deus começa a aumentar a sua fé. Fala com o seu irmão, sua fé vai aumentando. Fala com ele mais alto, a sua fé está crescendo e você não está vendo. Fala com ele, Deus está te fazendo um campeão. Agora fala, um campeão de Deus, meu irmão, um vitorioso, um vencedor. Deus está te fazendo um campeão. Através das lutas, das dificuldades, das demandas, das perseguições, eu quero te dizer essa noite que Deus está te fazendo um campeão. Deus deixou obstáculo na vida dos profetas. Deus deixou a muralha de Jericó para que o profeta soubesse que para ser um campeão ele ia ter um obstáculo. Como assim? Você caminha, vai adiante, você vai virando crente, vai caminhando, vem vindo as lutas. Sempre Deus permite um obstáculo. Jesus passou por obstáculo no deserto, 40 dias e 40 obstáculo. Fala para você, não era um obstáculo, mas fala, depois que ele venceu o diabo, veio o anjo e o serviu. Bate palmas. Sempre vai ter obstáculo.
E depois do obstáculo, Deus te faz um campeão, um homem de honra. Deus deixou o obstáculo com um profeta. Deus deixou o obstáculo com Gideão. Como foi o obstáculo com Gideão? O impedimento. Gideão tinha medo de enfrentar os seus adversários, teve um medo. E Deus mandou ele lá embaixo para que aumentasse sua fé e andasse no meio dos inimigos, para que ouvisse da boca dos inimigos que havia um pão levedo rolante que rolava e matava os seus adversários. Deus põe temor no seu adversário. Quem crê da glória a Deus? Daqui a pouco você vai entender. Obstáculos. A palavra de Deus diz com Gideão: Gideão, eis que entrega os midianitas em suas mãos. Mas o Senhor disse que não queria todo aquele povo lutando com Gideão, que ele precisaria no momento só de, fala para o seu irmão, 300. Olha os obstáculos. Deus começa a colocar Gideão para excluir soldados. Então, de muitos homens que Gideão tinha, Deus começou a diminuir, até chegar em quantos? 300. Eu não vou aprofundar, vai ser só versículos e passagens. Deus começou a diminuir. Por que diminuir? Disse o Senhor para Gideão: para que toda Israel não se vangloriem em si mesmo. Sabe por quê? Porque se não houvesse obstáculo, as pessoas iam falar que Gideão venceu os inimigos. Não era o que Deus queria. Deus queria que o pessoal falasse que através de Deus, Gideão venceu os inimigos. Toda a honra e toda a glória é para o Senhor, meu irmão. Os obstáculos para você clamar a Deus, para você começar a clamar a Deus e Deus te dá a vitória, para que o nome dele seja engrandecido nessa terra, assim como disse o Senhor, para que o surdo, para que o mudo, para que o paralítico, para que o deficiente, para a honra do Senhor, para Deus curar e eles serem abençoados no nome de Jesus Cristo, o nome que tem poder. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Palma para a honra do Senhor. Os obstáculos é para você se aproximar de Deus. Você quer uma coisa, Deus coloca um impedimento, você começa a guerrear, lutar, passar por cima, aumentar a sua fé. Vem luta, vem dificuldade, aí você começa a travar batalha com o diabo. Sai pra lá capeta, sai pra lá pombagira, chucaveira, demônio dos infernos. Você começa a abrir a boca e ir atrás dos seus ideais, e Deus começa colocando obstáculo para que você vai surpreender. Muitas pessoas vão saber que a sua fé está aumentando. Muitas pessoas vão saber que através dos obstáculos você vai ser um campeão de Deus. Tem uma corrida de cavalo que eles colocam nos paus. O cavalo tem que o quê? Pula essa noite, meu irmão, se precisar. Mas chega, bate pau para Jesus, chega. Os cavalos que pulam e não derrubam o pau, eles são o quê? Campeão. Bate palma para Jesus Cristo, campeão. Tem um obstáculo na pista, tem um obstáculo, o caminho é estreito. Então Gideão, Deus mostrou a fé de Gideão. Deus começou a falar então para que todo Israel não se vanglorie em si mesma. Então, através da fé de Gideão, Deus deixou esse obstáculo para que ele lutasse com pequenas pessoas, para que todos vissem: olha, não tem condição desse homem ter vencido essa luta somente com 300 homens. Ele venceu, mas Deus estava no negócio com ele. Deus está falando contigo: eu estou nesse negócio com você. Confia, marcha, vai adiante, prospera. Deus
te chamou para coisas grandes. Deus está te falando essa noite: não olha para trás, não vira estátua de sal. Eu te sustento com a destra da minha mão, eu te faço um campeão. Davi, um gigante, um obstáculo, teve que derrubar um gigante enorme. Mas depois que ele derrubou o gigante, pegou a cabeça do gigante, arrancou e levantou como troféu. E isso fez dele um campeão. Bate palma para Jesus Cristo. Obstáculo. Obstáculo. Daniel foi jogado na cova dos leões. Foi um obstáculo. Depois ele o quê? Se tornou um homem muito próximo do rei. Palma para Jesus. Sábio, governador. José do Egito foi jogado no buraco, na cisterna, e se tornou governador do Egito. Bate palma para Jesus. Os obstáculos. Todo profeta passa obstáculo. Moisés, meu irmão, teve que ir para o deserto, matou um egípcio com uma pedrada, porque estava espancando um escravo, e ele sentiu as dores e fez o que? Matou o egípcio e fugiu deserto. No meio do deserto, no meio das noites, meu irmão, estrelada, mas com frio, no meio do calor do dia, da fome e da sede, ele conheceu Deus Todo-Poderoso. Ele chegou na intimidade, um homem próximo de Deus. Talvez o obstáculo seja o preço. Palma para Jesus. O preço que Deus está colocando para te fazer um herói. Agora, o mais engraçado, enquanto estão rindo de você, enquanto estão zombando, estão te criticando das suas lutas, dos seus problemas, fala para o seu irmão: Deus está te fazendo um campeão. Eles não estão entendendo. Deus está te fazendo um campeão de Deus, meu irmão. Enquanto ri, zomba, critica suas lutas, como fez com Jó, Deus estava fazendo de Jó um campeão. Bate palma. Luta, prova, lepra, tribulação, mas no final, campeão. Entenda as lutas. Não se acovarda, não foge das lutas, porque toda luta faz de você um guerreiro. Todo rei tem que ter história para contar, meu amigo. Todo rei passou mais luta do que os outros que passaram mais luta, adquiriram mais. Fala para o seu irmão: experiência. Palma para Jesus Cristo. Experiência vem de luta, conquista. Conquista a sua coroa. Conquista, através dessa conquista você começa a confiar em Deus. Quando você começa a confiar em Deus, você vai alcançar o sobrenatural de Deus. E quando você alcança o sobrenatural, vai ter que acontecer milagre na tua vida, meu irmão. Vai ter que ter mudança, porque Deus é fiel na vida de quem é fiel. Eu amo os que me amam, e de madrugada, calma para Jesus, me busca. Agora, onde é que está o obstáculo? Eu amo os que me amam. De madrugada, fala para o seu irmão: sabe onde está o obstáculo? Levantar da cama na hora do melhor sono. Bate palma para Jesus. Está aí. Tem que de madrugada. Obstáculo. Obstáculo. A gente pode orar meio-dia, de tarde, como Daniel, mas os que de madrugada me buscam, me acharão. Bate palma para Jesus. Acharão. Obstáculo. De madrugada não é fácil orar, levantar, tá com sono, tá cansado, tá com o corpo mole, tá com frio. Levanta da cama, porque esse é o obstáculo. Os campeões que vão vencer e vão se tornar servos, profeta, atalaia, homens de Deus, varoas do roupão. Deus está falando contigo essa noite. Eu não sei, feche seus olhos. Eu não sei o que você está passando, mas Deus está falando essa noite: ei, filho meu, erga a sua cabeça, porque eu te chamei para coisas grandes. Levanta a sua cabeça. O inimigo está levantando contra a sua vida. Ei, mas Deus está falando contigo. Não preocupa não, porque Ele não é maior do que Deus. Não preocupa não, porque Ele não é maior do que Jesus. Não preocupa não, porque Deus está falando contigo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Deus te chamou para as coisas grandes. Deus está entregando um troféu na sua mão. Deus está colocando você um emblema no seu peito de discípulo e profeta.
Deus está colocando no seu pescoço um medalhão de vitorioso e uma coroa de servo da justiça. Quem crê, dá glória a Deus. Caminha e vai adiante, porque os propósitos de Deus são grandes na sua vida. Mas o diabo pode levantar, pode perseguir, ele pode latir, mas ele não morde. O diabo é assustador, amedrontador, mas o seu Deus põe capeta para correr. Quem crê, dá glória a Deus. O seu Deus põe capeta para correr, meu irmão. Não importa o tamanho do barulho, não importa o tamanho desse capeta que está levantando contra a sua vida, não importa o tamanho desse demônio que está se levantando, querendo destruir, querendo reparar os seus sonhos, querendo destruir os seus projetos de vida. Deus está falando, você não está entendendo. Deus está colocando obstáculos, através de obstáculos você está passando. Ei, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Eles saberão que quem te chamou foi Deus. Eles saberão Gideão, eles saberão Davi, derrubador de gigante. Eles saberão Daniel, amansador de leão. Eles saberão José, misericordioso com seus irmãos. Eles saberão, José, que eu te chamei para governar. Eles saberão que eu te chamei para colocar em cima do altar. Eles saberão que eu te chamei para subjugar. Eles saberão que através das provas eu estou te preparando para sentar no meu trono no altar. Eles saberão que através das lutas eu estou te fazendo um profeta temente no meio dessa geração contaminosa. Eles saberão que você foi chamado para fazer a diferença. Luta é escolinha de profeta. Luta tem que acabar, meu irmão. Nenhuma luta dura para sempre. Nenhum obstáculo dura para sempre. Tudo vai ter um fim, um dia vai parar. Tudo passa. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Assim disse o Senhor dos Exércitos com você essa noite. Não tema, protejo com a destra da minha mão. Deus está falando contigo essa noite. Erga a sua cabeça, caminhe em marcha, porque a sua história está sendo escrita agora. Deus está falando contigo. Ei, atalaia de Deus, profeta de Deus. Você pode estar se achando como um filho pródigo, abandonado, amassado, mas Deus manda te dizer: ainda que o seu pai e a sua mãe te desampare, eu não te desamparei. Deus está falando contigo. Marcha, porque é para frente que se anda. Eu estou contigo, colocando anjo, serafins, querubins ao teu respeito. Deus está falando contigo essa noite. Eu abro o mar para você passar. Eu vou agitar as águas. Eu vou sacudir as águas. Eu jogo em cima dos seus adversários, como eu joguei em cima de Faraó. Deus está falando contigo. Eu mando fogo para queimar os 5 que estão querendo passar por cima de você. Ei, Deus está falando: eu abro a terra e engulo aqueles homens que perseguiram Moisés, Datã, Abiram e Coré, que está se levantando contra a sua vida. Deus está falando: aqueles que negarem você, eu coloco o galo para cantar. Deus está falando essa noite: eu te escolhi, eu te remi, tu é profeta. Não temas. Você tem um chamado. O brilho do Espírito Santo está em você, meu irmão. Deus te chamou para coisas grandes. Não fica preocupado não, porque o inimigo só faz barulho.
Mas Deus te deu livre-arbítrio, e o livre-arbítrio é dom de Deus. Deus deixou para você, e é todo o seu direito de escolher o seu destino, de marchar com esse Deus que você serve. Deus está falando contigo: temas a Deus, mas não temas o homem, e operando ele, quem impedirá? Quem pode impedir o seu chamado? Quem pode paralisar a sua fé a não ser você mesmo? Deus está falando essa noite com você: caminha, marcha. Deus está querendo algo novo, maravilhoso com você. Deus está te preparando, Deus está te moldando, Deus está te capacitando. Deus não precisa de homens capacitados, Ele capacita quem Ele quer. Deus não vai fazer nada sem antes avisar os seus servos, os seus profetas. Deus está falando com você essa noite, ô varão de guerra, ô homem de Deus. Deus está falando com você: eu tenho visto a sua luta, eu tenho visto Satanás rugir como um leão, bradar em volta de você, mas Deus está falando contigo também: não esqueça, porque eu estou com você. Ainda que tu ande no vale da sombra da morte, eu estarei contigo. Não temas. Você pode estar chorando, se humilhando em silêncio, e Deus fala contigo. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Deus quer enxugar suas lágrimas. Quem crê, bate palma e dá glória a Deus. Por quê? Você teme, diz o Senhor dos Exércitos. Feche seus olhos. Por quê? Se Deus tem um plano maravilhoso na sua vida, feche seus olhos. Deixa o inimigo latir. Os cachorros que mais latem são os mais medrosos. Você bate o pé e cai. Seja silencioso. Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Vai na confiança do versículo, porque é profético. Vai na confiança desse Deus que você serve. Ei, Gideão. Ei, Naamã. Olha a prova de Naamã, a barreira. Um rio podre, mergulha 7 vezes e será curado. Mas por que nesse rio podre? O obstáculo, meu irmão, a prova da humildade. Se ele passasse pelo rio, ele passaria a prova da humildade. E ele foi lá e mergulhou no rio podre e ganhou a humildade, venceu a prova da humildade. Cada obstáculo tem um significado. O significado de Naamã era soberba, que ele tinha que vencer. Ei, Josué, para ser vitorioso, Josué caminhou, venceu, mas quando chegou de frente a Jericó, uma muralha, um impedimento, para que o homem lembre de Deus, meu irmão. Na hora do impedimento, o homem lembra de Deus, começa a intimidade. Quando começa o impedimento, você começa a perder o seu sono, acordar de madrugada. Aí você começa a ver a lua bonita, as estrelas, coisa que você não via, agarrava no sono. Nas madrugadas você começa a clamar um Deus que vive e reina para todo sempre. Você começa a perder o sono e começa a ver como é gostoso adorar esse Deus nas madrugadas, por causa da necessidade de vencer os obstáculos. Então, através da necessidade de vencer os obstáculos, eu quero dizer que você se aproxima mais de Deus. Deus começou a colocar dificuldades na vida de Moisés e ele se aproximou de Deus. Deus colocou dificuldades na vida de Jonas, foi engolido por um grande peixe, que no livro de Mateus está escrito uma grande baleia. Eu quero te dizer essa noite, Jonas estava 3 dias e 3 noites no ventre de uma baleia, um obstáculo. Ele começa a clamar a Deus, clama ao Senhor, meu irmão. Na sua intimidade Deus te responde, na sua intimidade você aprende a ouvir a voz de Deus, porque uns profetas ouvem a voz e outros não ouvem, porque uns sacrificam mais do que o outro. Deus faz acepção de pessoas? Não, Ele não faz acepção de pessoas, mas Ele valoriza um varão justo, reto, íntegro e temente a Deus. Seja temente como Jó. Eu quero te perguntar qual é o segredo da riqueza.
que Jó teve. Qual é o segredo de Jó estar incomodado do capeta? O segredo da riqueza, da prosperidade, está lá no versículo 1. Ei, era um homem reto, íntegro, temente a Deus e desviava-se do mal. Por isso que ele era próspero. Esse era o segredo da riqueza de Jó. Eu quero te dizer, meu irmão, começa a temer esse Deus dos crentes. Começa a temer esse Deus vivo. Começa a andar na linha. Deus vai começar a te honrar como honrou Uzias, que levou uma lepra na testa, não por causa da riqueza, mas da desobediência. Aquele povo que andava no deserto começou a comer bem, começou a comer pão sem fazer pão na padaria. Chovia pão do céu, meu irmão, de graça. Não precisava pagar, não precisava de padeiro, não precisava acordar cedo para pôr no fogo, nem acender a lenha para cozinhar o pão. Eu quero te dizer que eles comeram carne, eles não precisavam caçar. Deus mandou uma nuvem de codorna. Quem serve a Deus com temor vai comer bem nessa terra. O melhor dessa terra eu profetizo. Quem crê dá glória a Deus. Deus matou muitos homens com um pedaço de carne na boca. Não era por causa da carne nem por causa do pão. Porque Deus falou com Moisés: Moisés, eu vou te mostrar como esse povo anda obstinado, eles não me obedecem. E Deus falou: colhe o pão para hoje, amanhã eu mandarei de novo. Depois ele falou: colhe a codorna para hoje, que amanhã eu mando de hoje. Não é para colher para amanhã, ele escolhia para outro dia. Levavam bacias e guardavam codorna e apodrecia tudo aquilo. Porque Deus falou: não colha para amanhã. Quer dizer então que aquele povo não acreditava que Deus amanhã ia suprir as suas necessidades. Deus está falando contigo: confia no Senhor, ainda que sua panela esteja vazia. Como foi dado testemunho, amanhã Deus vai te honrar. Depois da manhã é bife, no outro dia é peixe, no outro dia é asa de peru, depois é coxa, é filé mignon, é pernil. Deus quer te dar o melhor, confia. Cada dia uma nova história. Cantai para o Senhor um cântico novo. Tudo se renova na presença de Deus. Tudo se renova. E por que você teme? E Deus está te falando assim contigo: olha, levanta a cabeça, porque não tem prova que não acaba. Deus está deixando só um vento, ou talvez uma tempestade. Mas eu confesso para você que até aqui eu cheguei, derrubando muralha, palma para Jesus, que de Jericó, amansando o leão, sendo jogado no buraco por próprios amigos, né? Jogado em cisterna. Eu estou aqui, meu irmão, palma para Jesus Cristo, jogado em caverna. Eu estou aqui, jogado em cova dos leões, e estou em pé, meu irmão. Passei pelo deserto, e estou em pé. E agora está vindo os anjos me servir. Comprei uma cama nova para minha mãe hoje, linda, palma para Jesus. Todo dia Deus uma nova história agora. Depois da luta vem as bênçãos, meu irmão. Deus me abençoou e abençoei minha mãe. Vence. Não abaixa a cabeça não. Porque o próprio Deus permite que existam adversários contra a sua vida, para o seu crescimento. Palmas para Jesus. Só para o seu crescimento. Vai ser assim. Queria que eu que não fosse, mas é um meio que Deus descobriu de nos fazer crescer na presença dele. Que a gente passa a luta e se aproxima. Quando a gente está passando necessidade, nós corre para a igreja. Aí Deus dá carro, comida, trabalho, dinheiro, a gente foge da igreja. Aí Deus tira a gente,
volta para a igreja, palma para Jesus. Aí o que você descobre? Melhor é ser rico, próspero e permanecer na presença de Deus todo dia. Quanto mais você corre, mais esfria. Quanto mais você para, mais as coisas param. Porque nós provamos um Deus que a salvação é pela graça, é pela fé. E se a sua fé for pouca, tu serás fraco. Se a sua fé for muita, tu serás forte. Fala para o seu irmão, seja forte. Se tu andares com fraco, sereis fraco, está escrito. Se tu andares com forte, sereis. Chega perto do seu irmão, encosta o ombro nele, ó. Encosta, quero andar aí com você. Pega no braço dele assim, ó. Pega, aperta no muque dele. Tu não é popó não, crente popó não, de briga não, mas tu é forte. Palma para Jesus. Deus está falando com você essa noite, meu irmão. Até aqui eu cheguei. E vou mais ainda. Porque se eu já passei o que eu passei, eu não tenho medo do que vem pela frente mais não, meu irmão. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro, na primeira crucificação, na crucificação de Jesus Cristo, correu igual um gato escaldado. Primeiro ele falou: Jesus, se precisa eu fujo com você. Fugimos junto. E Jesus ainda falou: afasta de mim, Satanás. Para isso ele veio ao mundo, para morrer na cruz. O que aconteceu? Na hora mesmo da cruz, o que aconteceu? Pedro, ó, fala para o seu irmão, Pedro vazou. E o galo cantou. Aí depois veio o arrependimento. Poxa, aí veio o arrependimento. Fala para o seu irmão, Pedro não devia ter feito isso. Fala para o seu irmão, eu não vou mais falhar com Deus. Fala para o seu irmão, eu me arrependi do meu passado, não volto para trás mais. Aí Pedro lembrou Jesus Cristo. Poxa, eu tive coragem de fazer isso com o mestre. Tipo assim, poxa, o que eu fiz? Tipo assim, mas que merda que eu fiz? Como é que eu tive coragem? Andei com um homem, o Filho de Deus, dei honra. Ele me mostrou a grandeza, o poder dele. Ele me mostrou que é homem de Deus. Ele me mostrou que é um homem usado. Ele foi provado que ele é filho do Deus Altíssimo. Ele mostrou poder no céu, na terra e nos infernos. Ele mostrou muitos poderes maravilhosos. Ele mostrou a grandeza de falar: lança a rede na banda direita, e pegou 153 grandes peixes. Ele mostrou a grandeza de fazer o cego enxergar, o mudo falar, o deficiente andar. Palma para Jesus Cristo, ele merece, vai. Aí depois veio tudo isso na cabeça de Pedro. O que eu fiz? Sou um covarde. O que aconteceu com aqueles soldados que negaram Gideão? Quando Gideão saiu falando: quem for covarde, medroso, volte. Quem for covarde, medroso, volte. O que eles pensaram? Depois que ficaram sabendo que Gideão ganhou a guerra com 300 homens, era para mim estar lá, olha, no meio dessa honra. Já pensou os banquetes, as festas, a honra? Onde é que Gideão passava com esses 300 homens, era bem recebido. Palma para Jesus. Então, os 32 mil homens ficaram o quê? Assim, ó. Que merda que eu fiz. Neguei Gideão, neguei o Deus dele, fui covarde. Na hora que Gideão precisou de mim, fugi. E Gideão ganhou a guerra. E está famoso. E eu era para estar lá no meio dessa honra. Perdi. Cuidado, meu irmão, que Deus coloca a prova para te ver se tu é covarde. Deus deixou Pedro na prova para ver se ele era covarde. O que aconteceu depois? Depois que ele se arrependeu e viu a falha dele, sabe o que ele falou? Vão me crucificar? Faz isso com de cabeça para baixo, palma para Jesus Cristo. A fé de Pedro, agora, esse Jesus é poderoso. Eu sei que ele é filho de Deus. Nunca mais eu nego ele. O que quer dizer? Depois da barreira, sua fé aumenta. Passou luta, sabe por quê? Vou te falar, como um profeta. Porque primeiro Deus coloca a gente no lugar seco, para depois dar um lugar verde. Palma para Jesus Cristo. E tá tão bom o negócio lá que nós estamos engordando.
É assim que Deus faz, meu irmão. Sabe o que Deus fez com Moisés? Primeiro levou ele com o povo para o deserto, para depois prometer a terra prometida, uma terra boa. Palma para Jesus. Primeiro Jesus deixou servir o vinho ruim, para depois servir o vinho bom. A glória da segunda casa será... Palma para Jesus. Deus vai te usar. Não é para mudar de igreja, é para abrir a segunda igreja. Bate palma para Jesus Cristo. Você vai sair daqui como profeta, como pastor, como atalaia, preparado, discipulado para servir um Deus com sinceridade, com verdade, com justiça. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Deus não está te falando para mudar de igreja em igreja. Quem muda de igreja não tem Deus. Você que já tem igreja é porque você já tem Deus. Quem muda de igreja não achou Deus. Quem já achou Deus não precisa mudar de igreja. Bate palma para Jesus. É a verdade. É a verdade. Só muda de igreja quem não achou Deus. Porque quem já achou Deus fala: onde é que eu tiver, onde é que você estiver, no meio de um ou dois, eu estarei no meio. Bate palma para Jesus. Olha, vou falar para você que Deus está te colocando num alto refúgio para te fazer um profeta. Levanta a mão. Para fazer uma atalaia. Deus está querendo algo contigo grande. E às vezes Deus coloca um professor, um sábio, para te ensinar. Fecha os olhos, levanta a mão. Um temente a Deus, para você dar um passo maior. Quando o seu líder tem esse caráter, segura nele, meu irmão. Faz igual Jacó fez com o anjo, porque ele não é um anjo de asa, ele não é um anjo desse que enfeita uma árvore de Natal. Ele é o anjo da igreja. Bate palma para Jesus. O anjo da igreja. Quando você achar um homem que passou prova, passou luta, e continuou de pé, segura nele, porque os dias são difíceis. Vai ser difícil achar um pastor sincero nos últimos dias. A igreja de Cristo, a Filadélfia, é a igreja mais perseguida, porque sempre vai estar entrando pecador pelas portas. E aonde entra pecador pelas portas, vai ter confusão, vai ter disse-me-disse, vai ter fofoca, vai ter calúnia, porque é uma igreja evangélica, ganhadora de alma. Se não fosse assim, Jesus não andava no meio dos doentes, porque os doentes são os que precisam de médico. Então os doentes vão ter que entrar dentro da Filadélfia, porque a Filadélfia é a igreja que não negou o Senhor, é a igreja que está pregando o evangelho para toda criatura, que está repreendendo o mal, que está repreendendo as coisas do diabo, que estão entrando nas igrejas. Então Deus está falando, a Filadélfia é a igreja que vem com a cara machucada, surrada, baleada, esfaqueada. Por quê? Porque está no meio de uma guerra. Agora aquela igreja quietinha, todo mundo bonitinho, tudo quietinho, só tem 10 pessoas e permanece as 10 a vida inteira, não é uma igreja ganhadora de alma. Não passa luta, não passa bomba. Agora a Filadélfia é aquela igreja, Aguinaldo, que veio da guerra, porque está lutando com o pecador, meu irmão, porque está atacando fogo no capeta. E como é que você está atacando fogo no capeta e não é perseguido? Como é que você tira um povo do vale da macumba, do espiritismo, das drogas, e não é perseguido, meu irmão? A obrigação da Filadélfia é perseguir o diabo, tirar as almas das mãos deles. E toda igreja perseguida chama Filadélfia. Muitas pessoas erram porque não tem um entendimento. Eu quero uma igreja que não tem fofoca, que não tem briga. Então você quer uma igreja sem pecador, então você já errou, porque sem pecado só lá no céu. Eis que eu deixo o joio e o trigo para que cresçam junto.
Se você está procurando uma igreja só de trigo, você só vai achar lá em cima. Palma para Jesus Cristo. Aqui embaixo está errado. Se você achar uma igreja do trigo, aqui embaixo é uma igreja que não faz nada, uma igreja parasita. É a igreja que está escrita em Apocalipse, Oxalá. Não seja morno nem frio, caso contrário, vomitar-te-ei da minha boca. É a igreja fria, que não visita, que não vai nas casas, que não expulsa demônio, que não tem cura. Todo mundo bonitinho, arrumadinho, lindo coral, lindo louvor, tudo toca bonito, mas não sai capeta, não sai demônio, não tem cura. O que adianta, meu irmão? O lugar sossegado que Deus vai te dar é lá em cima. Quem descansa carrega pedra. Deus te chamou, foi para marchar, para caminhar, para guerrear. Está escrito, eita, pai, versículo que Deus mandou falar aqui agora, lindo, ó. Grande a seara e poucos são os ceifeiros. Poucos. Quer dizer que são poucos que querem enfrentar o mal. Palmas para Jesus Cristo. Poucos querem enfrentar as guerras espirituais. E Deus está falando assim com você: feche seus olhos. Fica com medo não. Se Deus colocou no seu coração, vai adiante. Ei, moça, você de azul. Ei, você. Olha o que eu vou falar para você. Você pode escrever, até se você tiver com a caneta aí, para você não esquecer. A partir de hoje, Deus está fazendo algo novo na sua vida, diferente. Nova vida, nova estrada, novo caminho, nova comunhão. Prepara. Tudo novo, tudo diferente. Deus está pegando você assim, ó, virando. Só para você saber que Ele é Deus na tua vida. Fica preparado e tu vai ver o que vai acontecer. A partir de hoje, se crê? Levanta a mão assim. Prepara e receba. Queira você ou não, Deus já pegou. Palma para Jesus. Porque aí tem profeta na igreja baleada. Aguinaldo, porque tem profeta na igreja machucada. Porque o profeta está na igreja escarnecida. Porque lá onde o diabo está tentando, porque tem homem de Deus, porque tem profeta, porque tem cura, o diabo quer fechar a igreja de Deus. Por quê? Porque Deus está lá dentro, e onde Deus está, vai ter que acontecer milagre, meu irmão. É lá onde Deus está que o diabo está incomodado. Sabe por que ele está incomodado? Porque lá tem cura, porque lá tem ensinamento de primeira, porque lá tem profecia, tem revelação, porque lá expulsa os diabos, porque lá nas madrugadas o pastor levanta da cama para expulsar capeta na casa dos outros, porque lá o pastor sente a dor das ovelhas, porque lá o pastor se preocupa com você, com a sua vida. Porque lá na igreja machucada, perseguida e escarnecida, é que as pessoas entram feridas e saem curadas. Tem um entendimento, é por isso que é perseguida. Aquela árvore maravilhosa, cheia de manga rosa, está tomando pedrada todo dia. Palma para Jesus Cristo. Todo dia toma pedrada e paulada. Tem um pé de jabuticaba na casa de Cida, lindo. Todo dia tem um lá em cima derrubando jabuticaba, quebrando galho. Eu mesmo sou um. Direto vou lá. A árvore que dá bom fruto, ela é perseguida. Por isso que a Filadélfia é perseguida. A Filadélfia não é aquela igreja quietinha, bonitinha, arrumadinha, não. É a igreja perseguida, meu irmão. De luta, machucada. A Filadélfia é a igreja que sofre. Como é que as pessoas falam tão mal daquele lugar e está cheio de gente lá dentro? Ai, irmão, mas se fosse tão ruim, não estava ninguém lá dentro. Quanto mais fala mal, mais enche. Palma para Jesus Cristo. Sabedoria é para poucos. É só orar que Deus dá o dom da sabedoria, amém? Raciocínio. Para pensar uma hora e pensa o que é o propósito de Deus, amém? Fica de pé. Eu agradeço já pela oportunidade.
Nós não vamos mais adiante, foi só uma acelerada. Amém? 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 Quem crê, levanta a mão e dá um brado de glória a Deus. Assim eu agradeço a oportunidade. Bate palma para o Rei Jesus. Palavras de sabedoria com o Reverendo Bispo Roberto de Souza.